Meu nobre, o que você vai aprender aqui é simplesmente incrível. E é só nesse canal que você consegue ter um conteúdo avançado assim. Você vai aprender a instalar o Windows ou Linux em qualquer computador sem a utilização de pendrive, HD externo, pendrive boot e afins. Você não precisa disso. Só que não adianta você pular o vídeo lá na frente e ficar fazendo perguntas desnecessárias. Ou você assiste para realmente aprender, absorver o conhecimento e também fazer pesquisas adicionais, ou você vai ser apenas um ouvinte de leitura de artigo o tempo todo com perguntas, infelizmente no padrão Enzo. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a minha máquina aqui de fora, que eu estou gravando pelo OBS, usando uma placa de captura, onde eu tenho um computador real, não máquina virtual, conectado a essa placa de captura que é interligada ao OBS, que é interligado no meu PC, que está na mesma rede, na mesma faixa de IP. Quer um exemplo simplificado? Vamos lá então. Vamos supor que você trabalha em uma prefeitura, que você trabalha numa câmara de vereador, não câmera, é câmara. Uma câmara de vereadores, por exemplo, e ali, obviamente, né, a maioria dos PCs é conectado pela rede, pelo cabo de rede. Aí vai ter pergunta daqui a pouco. Funciona o Wi-Fi? Funciona. Vou responder assim que é melhor. Então, sabendo que estão na mesma rede, interligado por cabo, o que você pode fazer? Vindo aqui na placa-mãe do PC que você quer fazer, então, a formatação, olha só que interessante. Você pode fazer uma formatação quase que fosse remota, mas a verdade é isso mesmo. Você pode fazer da sua sala de TI ou de um notebook do lado. Por exemplo, só dar um exemplo, né? Só para você entender o quão top é essa função aqui. Então, na minha placa-mãe Gigabyte, pode mudar com respeito a modelos de placa-mãe, essa configuração. Eu vou procurar então aqui, ó, IO Ports. Em seguida, eu vou procurar a opção de Network State Configurate, Take, né? É Network Configuração, ou seja, configuração de rede. Em seguida, basta você procurar na sua placa-mãe essa opção aqui. Eu vou colocar ela de Disable para Enable. Em seguida, você pode pesquisar, ou no caso, na sua placa-mãe, se você não encontrar dessa forma aqui, é só você encontrar essa opção de boot IPv4 ou IPv6 PXE. Simplesmente isso aqui. Não habilite HTTP, tá bom? Não há necessidade. É PXE. Ou se a sua rede, se o seu provedor, se a sua estrutura foi IPv6, utilize IPv6. Se for IPv4, deixe IPv4. Ou simplesmente habilite tudo aqui também, se você quiser. Mas a minha aqui eu sei que é IPv4. Então eu simplesmente, que está aqui desabilitado, né? IPv4, eu vou colocar habilitado. Beleza? Beleza. Outra coisa, eu vou vir aqui em boot, na opção de Security Boot, ou Security Boot, que nesse exemplo está habilitado, eu vou colocar Enable, ou seja, desabilitado. Pronto, é essa simples configuração que você precisa fazer nos PCs que você quer fazer a formatação sem pendrive, utilizando o cabo de rede. Feito isso aqui nas máquinas, é só você salvar a configuração. Agora, no PC que vai controlar ou disparar a instalação, o que acontece? Você vai utilizar essa ferramenta de código aberto totalmente grátis, mas tem a versão Pro também. A versão grátis dá suporte para você fazer 20 formatações simultâneas. Tá entendendo? Você consegue formatar 20 PCs ao mesmo tempo. Isso aqui, cara, é simplesmente incrível. Não dá suporte a ARM, que é uma arquitetura diferente, mas praticamente você não vai utilizar. Então, tá aqui, ó, tranquilo, sem limite a versão Pro e aqui a versão gratuita. Cara, é sensacional, tá bom? Eu acho que não precisa você comprar a versão Pro, mas se precisar, tá aqui todo o detalhe para você. A ferramenta é irmã do Ventoy, mas aqui é iVentoy, tá bom? Então, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar para você o nosso artigo. Se não encontrar, é só você pesquisar no Google. Gente, o que custa você abrir aqui e pesquisar no Google? Porque o pessoal, a sua descrição é muito poluída. É isso. Gente, é uns mimizentos. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pesquisa aqui, abre aqui, bota iVentoy. O que custa você fazer isso? Que dificuldade que você tem? Então deixa eu saber que eu mando pro correio. É sério, é esse o nível. Eu brigo aqui porque é complicado, né? Mas eu vou deixar o nosso artigo que explica
o passo a passo para você também. Os detalhes aqui, ó, com prints, né, da minha máquina real, certo? E aqui todo o detalhamento para você, tá bom? E também vou deixar os antivírus da Kaspersky. E detalhe, nessa configuração de formatação, por intermédio aqui da rede, no caso, talvez o seu antivírus bloqueie. O meu mesmo aqui, o Small Office Security da Kaspersky, ele bloqueia. Então, eu tive que desabilitar ele por um momento. Aí vai vir uns comentários. Ah, tem que desabilitar o antivírus. Então, não é assim. Novamente, eu não vou responder porque não tem como, gente. É um nível... Mas enfim... eu desabilitei aqui o antivírus para essa funcionalidade. Ou você pode adicionar na sua porta de firewall essa função do Inventory, tá bom? Então, o antivírus da Kaspersky, essa versão aqui, ela serve para o Windows Server, ou seja, servidores, macOS, Android e iOS. Cara, é simplesmente incrível. E detalhe, você pode comprar para até 99 estações de trabalho. Todas vão vir com VPN, proteção a nível bancário, contra ransomware, cliques acidentais e muito mais. É a melhor versão que vocês possam imaginar. Eu utilizo, eu só não vou mostrar aqui porque eu estou fazendo um vídeo e vou precisar agorinha. Então, desabilitar ele. Você pode usar o nosso cupom SAIRO maiúsculo, tá? Mas lembrando que tem os outros antivírus da Kaspersky normalmente aí na descrição e primeiro comentário fixado. Outras versões sem ser essa aqui, que você pode comprar tanto para a sua empresa quanto para uso pessoal. Então, beleza. Tá aqui o Inventory, né? O download bonitinho. Você vai extrair o conteúdo do Inventory e vamos então chegar nessa pasta do Inventory que você está vendo aqui, ó. Essa aqui é a pasta do Inventory. Beleza, ó. Quando você extrai, ela tá aqui, ó. Extrair free, né? Bonitinho. Aí tem uma pastinha chamada ISO. Você está vendo aqui, ó. Beleza, lembrando que você pode adicionar arquivo XML, mas isso aqui é uma aula mais avançada que já tem no canal, obviamente. Se é avançado, tem em nosso canal. Então eu coloquei nessa pastinha aqui os arquivos que você quiser. Por exemplo, Windows 24H2, ou 25, versões do Linux, ou distro Linux. Em resumo, vai funcionar mais de 110 arquivos diferentes nesse padrão aqui. Então, colocou aqui, é só isso que você precisa fazer, mais nada. Claro que, como eu disse, em nosso canal, preferencialmente na guia de lives, você encontra lives eu mostrando como utilizar arquivos XML aqui e muito mais. Mas basicamente é isso aqui. Feito tudo isso, colocou os arquivos aqui, na máquina diferente daquela que você está vendo. Por exemplo, ó, como eu disse, essa aqui é a minha máquina principal. Vamos supor que isso aqui fosse a minha máquina de dar suporte aonde eu trabalho. Tipo na prefeitura. Então essa aqui é a minha máquina. Então é essa máquina que eu estou utilizando aqui, tá? Essa outra é uma outra máquina que está na mesma rede ou na mesma faixa de IP conectada por cabo de LAN, que está na mesma faixa de IP, e eu já configurei ela aqui. Então, sabendo de todos esses detalhes, show de bola, eu volto aqui para o Inventory normalmente, né, e dou um duplo clique aqui, para que ele possa então abrir essa interface de web para mim, mostrando nessa guia principal Boot Information a faixa de IP e esse botão aqui, ó, que é o botão onde eu vou iniciar o boot pela minha rede. E observe aqui, ó, tem configuração que você pode fazer aqui também, Mac Filter, você pode permitir por Mac se você quiser especificamente, tá bom? E aqui, ó, imagem, ele mostra os arquivos ISOs que eu tenho. E se eu clicar, eu posso adicionar também até arquivo XML, ó. Tá vendo aqui? Auto Install Script, que tem nosso canal explicando. Nosso canal é avançado, gente, tá bom? Então tem, você clicando na ISO que você quer, você pode especificar um arquivo XML só para aquela ISO que você está utilizando, o que é muito interessante. Tá bom? E até senhas também, se você quiser. Mas esse não é o nosso intuito. Então, sabendo disso aqui, eu vou clicar nesse botãozinho verde. Como eu disse, eu desabilitei o meu antivírus porque eu não quero ficar entrando lá no Kaspersky, configurando um monte de coisa no Kaspersky para ele poder aceitar o Inventory. Só sei que o Kaspersky não aceita o Inventory. Só isso. É vírus. É só não fazer, cara. Pelo amor de Deus, para de encher o saco. Então, eu vou clicar aqui e vai aparecer verdinho aqui, ó. Inventory is running now. Ou seja, deu certo. Entendeu? Apareceu a mensagem verde aqui em cima. Então tá tudo ok. 100%. Nós estamos na configuração correta. Agora, todo o PC nessa rede, nessa faixa de IP, vai conseguir enxergar o boot. Como eu sei disso, eu vou salvar as configurações que a gente fez aqui. Pressionar Enter. Pronto. Reiniciou o PC.
F12, né? F12. E a partir de agora, cara, qualquer máquina que eu configurei, tá aqui, ó, o FI, né? PXE e IPv4 Realtek LAN. Aqui eu vou entrar, né? Beleza. Ele vai enxergar aqui o que existe um boot pela rede, ó. Olha só. Pronto, mostrou lá, Inventor. E observe aqui, ó, nessa tela que tá aqui, ó, o EFI, né? Não é o Wi-Fi não, porque se for o Wi-Fi pede a senha, né? É o EFI, né? O Wi-Fi não. Então, nós temos o MAC, nós temos o endereço de IP, os detalhes dessa rede aqui. Se eu clicar aqui em detalhes, eu vejo a placa-mãe, todos os detalhes dessa máquina que acabou de ser enxergada e eu acabei de dar boot nela. Então, ele enxerga tudo aqui. E a partir de agora, eu posso, né, dar boot aqui através da minha rede. Olha só que sensacional. Eu quero instalar, por exemplo, uma distro Linux. Tranquilo. Então, eu vou instalar uma distro Linux. E outra coisa, está aqui, ó. Eu vou dar boot normal, fazer instalação se eu quiser e show de bola. Só que o mais legal é que você tem controle de tudo. Tá aqui, ó, BROS. Tá vendo? Ele sabe qual foi o arquivo que eu dei boot aqui, cara. Isso aqui é sensacional, meu nobre. E a partir daqui, eu posso ir lá para as outras máquinas e fazer a formatação normalmente. Mas o mais interessante, como eu disse, além de utilizar pendrive boot para isso, né? Aí o pessoal, muito complicado. Não, gente, eu entendo. Isso aqui é avançado, mas é tão top que chega a ser assim, ridiculamente simples quando você aprende. Como nós aqui do Seara Digital, você está aprendendo com a gente. Aqui não tem máquina virtual, eu acho que vai funcionar, ou lendo um artigo aqui, olha gente, olha só como é que o Inventor é bom para instalar pela rede. Não, você está aprendendo na prática. Tudo bonitinho, tá? Então agora é só fazer a instalação do Linux, do Ubuntu, do 25, do 32H2, não importa. E claro, se você quiser adicionar arquivo XML, você pode vir aqui adicionar arquivo XML para o Ubuntu. No caso para o Linux, né? Distro Linux ou para o Windows também. Não tem problema. Você consegue fazer isso, ó. E tá aqui, cara. Olha só que sensacional, pai. Agora é só fazer a formatação, entendeu? Muito show. Aqui é o BROS. Aqui é uma distro brasileira muito boa, tá? Digno de nota que quem utiliza o Windows aí não vai ter dificuldade de utilizar essa distro aqui. Já tem vídeo no canal. Mas agora a questão aqui é o que eu quero utilizar. Eu quero formatar com 10, com 11, com 24, com 32. Não importa. Você pode instalar qualquer versão de qualquer Windows. Agora aqui é com você, entendeu? Posso reiniciar aqui a máquina, vou reiniciar o PC e posso dar boot agora em uma outra distro Linux ou numa imagem do Windows, entendeu? Então assim, cara, é muito sensacional você poder fazer a formatação sem pendrive, utilizando o arquivo XML. Cara, tem um arquivo XML que só para quem é assinante do Clube Tech Premium, que está na descrição, é uma assinatura, não é de graça não, já vou logo avisando. Tem um arquivo XML que a gente ensinou, o pessoal que ele já até particiona o disco para você. Já particiona, cria 2, 3 partições do jeito que você quiser. Ele já cria a partição de formatação para você. Você tá entendendo o nível? É tipo isso aqui, você dá boot em um pendrive, um exemplo. Pode ser até um pendrive também. Deu boot no pendrive, pode sair. Pode sair que ele vai automaticamente escolher a versão, fazer a formatação para você dividir o HD. Se você quiser que divida o HD, onde o Windows vai ficar numa parte e o outro os dados. Então é simplesmente sensacional. E tem tudo isso em nosso humilde canal. Então tá aqui, ó. TigerOS, BROS, Windows 25H2, 24H2. Obviamente que às vezes pode acontecer um erro, né? Qual erro, Daniel, pode acontecer? Já falei isso no canal uma vez. Às vezes, você nessa formatação pela rede com o Windows, pode acontecer dele não encontrar o drive, ó, dá esse pequeno errozinho aí de coisa de tela também, ó. No meu deu isso aqui agora. Eu testei anteriormente, né? Ele ficou tipo bugado aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é meu mouse mexendo, ó. Deu esse pequeno bug. Eu tô mostrando aqui, tô sendo honesto com você, né? Mas é porque eu acho que essa imagem aqui tá tipo como se fosse corrompida. Essa imagem aqui. Mas as outras que eu testei aqui dá 100% funcional. Então essa aqui, se eu colocar do 10, vai funcionar normalmente. É só um exemplo, claro, né? Que eu tô mostrando para você que pode acontecer isso aqui. Pode acontecer, você troca o arquivo ISO. Outra coisa que pode acontecer, no exemplo aqui, é do cara fazer a formatação aqui, no caso, e, por exemplo, chegar lá e falar que não encontrou o drive, de não mostrar disco nenhum.
Pode acontecer isso aí também, entendeu? Então já tem vídeo no canal explicando sobre isso aí. Mas eu vou reiniciar o PC aqui agora e vou dar boot na versão 25H2 pela rede. Então, tranquilo, eu consigo fazer todo esse procedimento aqui sem nenhum tipo de dificuldade, tá bom? 24, 23, Windows 10 eu já testei tudo. Eu só mostrei para você que pode acontecer erros, né? Pode acontecer erros, então tranquilo, vida que segue. Tá bom? Essa que é a versão 25H2. Ou seja, pela rede você vai conseguir fazer a formatação tranquilamente, sem pendrive, tanto para Linux quanto para o Windows sem dificuldade. E claro, você pode adicionar arquivo XML a seu gosto. Arquivo XML que faz tudo para você, cria nome de usuário, cria partições, tudo bonitinho para você. Então assim, cara, ó, vim aqui e fazer isso aqui, ó, formatando o PC pela rede. Aí não, pai. Aí é muito prático mesmo. Até nosso próximo vídeo nobre, Grupo Sairo Digital.